Fala galerinha do canal Céu e Terra. Bora falar de um assunto importante que move boa parte da economia desse país, quem sabe do mundo, a riqueza. Produto que é o petróleo. Quem não usa essa matéria-prima como a gasolina e outras coisas mais. Falar também do primeiro poço de petróleo descoberto no Brasil, onde começou tudo. O poço pioneiro no Brasil foi perfurado em 21 de janeiro de 1939 e estava localizado a 8 quilômetros a sul do antigo centro de Salvador, atual bairro do Lobato. O poço DNPM 163. Ele foi descoberto por Oscar Cordeiro e Manuel Inácio de Bastos. Desde então, o petróleo brasileiro se tornou motivo de muita polêmica. Polêmica aí pelo preço dos seus barris, também a questão da importação e exportação, preço do dólar, os royalties do petróleo. E quando falamos em petróleo, nós achamos que é uma coisa que veio surgir com a evolução da indústria. E não. A revolução da indústria não foi. O petróleo é uma coisa antiga. Em relatos antigos, alguns estudiosos, eles falam que o povo egípcio ele já usava petróleo para embalsamar os seus corpos. E também os colombianos, eles usavam o produto pioneiramente empregado na pavimentação de estradas. E no Brasil a existência do petróleo já era computada durante os tempos do regime imperial, na época de Marquês de Olinda. Cedeu o direito a José Barros de Pimentel de realizar a extração de betume nas margens do rio Maraú, Bahia. Até as primeiras décadas do século XX, alguns estudiosos, exploradores anônimos, tentaram perfurar alguns poços de petróleo, mas sem obter êxito. Contudo, em 1930, o engenheiro agrônomo Manuel Inácio de Bastos mudou essa situação. Ele começou a se aprofundar nas suas pesquisas e, com base em relatos populares, que ele teve a informação de que moradores do Lobato, do bairro suburbano de Salvador, utilizavam a lama preta como combustível das suas lamparinas. Aqui na Bahia dizia candeeiro, em alguns lugares lamparina, tinha um pavio e acendia para iluminar a casa. Instigado por tal notícia, realizou testes, experimentos que estavam ali na sua possibilidade, que atestavam a existência de petróleo. A descoberta persistente, ele fez o teste, descobriu que ali existia petróleo, mas ele não tinha influência. Ele não tinha um conhecimento para chegar até o governo, ou que alguém investisse nas suas pesquisas. Mas ele, sendo persistente, em 1932, conseguiu entregar ao presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava o seu achado.
Na mesma década, a descoberta é importante. A riqueza foi cercada de uma série de medidas institucionais do governo brasileiro em 1938. A discussão sobre o uso da exploração de recursos do solo brasileiro viabilizou a criação do CNP, Conselho Nacional do Petróleo. Em suas primeiras ações, o Conselho determinou que várias diretrizes com respeito ao petróleo e determinou que as jazidas pertencem à União. No ano seguinte, o primeiro poço de petróleo encontrado no bairro do Lobato, ou seja, descoberto no bairro do Lobato, ou seja, foi ali confirmado, registrado, patenteado ali essa descoberta. E logo em seguida, novas prospecções governamentais saíram em busca de outros campos de petróleo ao longo do território brasileiro. No ano de 1941, o governo brasileiro incluiu o estabelecimento no campo de exploração petrolífera de Candeias, Bahia. Apesar das descobertas em pequena escala, o segmento dessa nova riqueza incentivou, em 1953, a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera, a criação da empresa Petróleo Brasileiro, S.A., mais conhecida como Petrobras. Na década de 1960, novas medidas aplicaram o grau de atuação da Petrobras na economia brasileira. No ano de 1968, a empresa passou a desenvolver um projeto de extração iniciado, a exploração de petróleo em águas profundas. Após as primeiras descobertas, outras prospecções ampliaram significativamente a produção petrolífera brasileira em 1974 e ocorreu a descoberta de poços na Bacia de Campos, a maior reserva de petróleo do país. E agora terminou no pré-sal, né? Terminou não, que nunca termina, mas você vê que começou pequeno, primeiro poço de petróleo, e surgiu também a Petrobras através desse poço de petróleo, que foi achado na Bahia, cidade de Salvador, bairro do Lobato. Começou pequeno, porque as coisas são assim, elas começam pequenas e terminam grande, e ganham o mundo. E surgiu essa potência que é a Petrobras. E hoje está aí com o pré-sal, né, tirando milhares e milhares de barris de petróleo. O que eu gostaria de falar hoje aqui, pela história que essa Bahia tem, cidade de Salvador, que os governantes, nossos líderes, vinham olhar mais para a área industrial da Bahia, a área petrolífera da Bahia, as indústrias da Bahia. Que temos aqui um estaleiro de São Roque que está desativado, parado. Todos os estados eles têm que ter o emprego, têm que ter o desenvolvimento, as obras. Quem vos fala aqui é o metalúrgico, o encanador industrial, que é dessa área industrial, que trabalhou em várias plataformas no sul,
mas nunca trabalhei aqui na Bahia. A construção de plataforma, uma P66, a 58, a 67 e outras mais, 71. Então quero pedir às autoridades que venham olhar para o estado da Bahia. Pela história que a Bahia tem. Começou aqui pequeno e ganhou o mundo. A descoberta do petróleo no Brasil, poços de petróleo no Brasil, a primeira cidade, ganhou o mundo. E hoje está aí com um pré-sal. Ok, pessoal? Vamos nos lembrar que tudo começa pequeno e termina grande. Começou no bairro do Lobato, primeiro poço de petróleo aqui em Salvador. E estourou essa potência aí que hoje é a Petrobras e o pré-sal. Com muito trabalho, é claro, na Petrobras. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo estourar aí pelo Brasil. Deixa seu like, para que esse vídeo ele venha ganhar proporção. Ele está começando pequeno, mas pode chegar até onde a gente quer que ele chegue e atingir o nosso objetivo. Talvez até chegar até o presidente da República aí, e ele venha olhar mais para o estado da Bahia. Grande abraço, fica com Deus.